Olá, pessoal! Vamos continuar as nossas conversas sobre cordados. Hoje a gente vai conversar sobre a classe Répteis. Então, a classe Répteis é a primeira classe que ocupa efetivamente o ambiente terrestre. Primeiro grupo de cordados que é completamente equipado biologicamente para ocupar esse ambiente terrestre, que é um ambiente muito mais desafiador do que o ambiente aquático. Desafios diferentes, né, no ambiente terrestre. Então, características gerais, a gente está vendo aqui os grupos de répteis. As duas imagens superiores são do grupo escamados, que são as serpentes e os lagartos, e as duas imagens de baixo são quelônios, que são as tartarugas, e crocodilianos, que tem aí um jacaré ilustrado, certo? Então, características que a gente consegue observar nesses animais aí. Primeiro, totalmente impermeável à pele. Totalmente impermeável. Segundo, eles têm as patas mais robustas, uma capacidade locomotora dessas patas, para quem tem pata, né? Não estamos falando da serpente, obviamente. Uma capacidade locomotora maior. Que mais? Esses animais, eles têm um aparelho excretor adaptado ao ambiente terrestre, eles têm um aparelho respiratório muito mais eficiente do que dos anfíbios, porque eles não podem fazer troca gasosa pela superfície do corpo, a pele é impermeável de verdade. E eles têm ovos que têm todos os anexos embrionários necessários para o embrião sobreviver durante todo o tempo que ele precisa sobreviver dentro do ovo para poder se desenvolver. Tudo bem? Até a tartaruga, que está marcadinha aqui, ó, ilustrada aí, nesse caso aí é uma tartaruga oliva. Todas elas saem da água para botar os ovos se desenvolvem no ambiente terrestre e quando nascem as tartaruguinhas elas voltam para o mar. Então, uma tartaruga macho, por exemplo, uma tartaruga marinha, né? Macho, ela nasce na terra, vai para o mar e já era, nunca mais volta para a terra. As fêmeas, quando elas chegam na idade reprodutiva, elas voltam para a terra uma vez por ano para botar os seus ovinhos lá nas praias, certo? Então, esses ovos vão ter saco vitelínico, que é uma coisa que já tinha nos ovos antes, mais bolsa amniótica, alantoide para armazenar os excretos nitrogenados, córion para fazer trocas gasosas e uma casca que permite que troque gases para o ambiente externo, mas não perde água para o ambiente externo, que é uma coisa mágica, gente, muito legal, tá? Tem alguns répteis que têm vida marinha, tem uns répteis que têm vida semiaquática, como os jacarés, por exemplo. Tem até serpente, que é semiaquática. Tem lagartos semiaquáticos também, mas são animais, o primeiro grupo que surge e é completamente adaptado ao ambiente terrestre. Tudo bem? Vamos ver, vamos conversar sobre os nossos bebezinhos. Olha só, aqui do meu lado tem uma tartaruga, aí tem uma tuatara. Essa tuatara que tá para lá da tartaruga, ó, é um animal que não faz parte dos três grupos que eu citei. Não faz parte nem de crocodiliano, nem de lacertílio, que são os escamados, e nem de quelônio, que são as tartarugas, tá? É um animal mais primitivo, mas tem ainda espécies que persistem até hoje. A gente consegue ver aí um gecko, uma tartaruguinha, olha, uma lagartixinha azul no deserto e um crocodilão aí. Então tá, vamos conversar sobre os crocodilianos. Os aligatorídeos são os jacarés. Como que a gente consegue discernir um jacaré de um crocodilo, de um gavial? O gavial, que é o que está lá embaixo, ó, é muito fácil de discernir dos outros. São animais piscívoros. Praticamente todos os dentes deles ficam para fora. E aí o focinho é todo bem estreitinho, porque eles têm essa dieta de comer peixe. Então eles têm dentes muito mais pontiagudos e longos que permitem que eles capturem os peixes com maior facilidade, porque o peixe é um bicho escorregadio, né? E não precisa de tanta força. Já o crocodilídeo e o aligatorídeo, os jacarés e os crocodilos, eles precisam de uma força maior na mandíbula, então eles precisam dessas mandíbulas que são mais desenvolvidas, mais largas. Como que eu diferencio um jacaré de um crocodilo? Olha lá, o jacaré. Apenas os dentes superiores são visíveis quando ele fica com a boca fechada. E o crocodilo, perdão, crocodilídeo, todos são crocodilianos.
Você consegue ver, geralmente, o quarto dente da extremidade na direção da cauda, do focinho na direção da cauda, o quarto dente é bem saltadinho inferior e ele fica para fora, aí você consegue ver. Isso é um jeito que tem mais fácil para identificar. Eu acho que os jacarés têm uma carinha mais de feliz também, olha, parece que eles estão sempre sorrindo. Tão fofinhos. São animais muito importantes para manter o equilíbrio dos ecossistemas. Escamados. Os escamados são os lagartos, as anfisbenas e as serpentes, tudo bem? Então são animais que têm escama. Vamos conversar um pouquinho mais sobre o jacaré? Qual que é o lance dos aligatorídeos? Além deles terem essa cara de jacaré, né? Que é uma coisa meio óbvia. Eles têm uma pele que é super resistente e placas ósseas no dorso. As escamas que são apenas dobramentos da pele, não são escamas de verdade, a gente consegue ver por baixo disso tem placas de osso que protegem o dorso do animal. Então, eles têm uma pele super resistente na parte dorsal. Então, tem essas plaquinhas aí por baixo da pele. No caso dos escamados, a principal característica que confere esse nome escamados para eles é que eles têm escamas. O que é isso? A epiderme é queratinizada, impermeabilizada e ela forma dobras, preguinhas, que são as escaminhas. Isso confere uma resistência, isso permite que o animal deslize com facilidade sobre o substrato. E isso confere também uma elasticidade maior na pele dos escamados do que no caso dos crocodilianos, por exemplo. No caso das serpentes, né, a gente consegue observar isso nas serpentes. Elas têm, além de terem a pele escamada, elas também têm o crânio todo desencaixável. Então, elas conseguem desencaixar os ossos do crânio, exceto essa parte do crânio propriamente dito, da caixa onde fica o cérebro. O restante do crânio delas desencaixa e depois encaixa de novo depois que elas ingerem o animal. Elas sempre ingerem o animal inteiro, não conseguem partir em pedaços, porque não tem mão, né? Não tem patinhas. E aí elas permanecem expandidas, né? A gente consegue ver que elas são bem elásticas. A parte da barriga delas fica esticadona, às vezes bem esticada. E isso é uma elasticidade maior que tem aí na pele dos escamados, então que a gente consegue observar bastante nas serpentes. As anfisbenas não são tão famosas e elas são conhecidas também pelo nome de cobra de duas cabeças. Tudo bem? Elas não são cobras e não têm duas cabeças, mas elas são conhecidas por esse nome. São esses animais aí, eles têm uma metamerização evidente e a pele também é bem lisinha. É comum as pessoas confundirem com uma cecília, que são os anfíbios que não têm pata, os anfíbios ápodes, mas não é o mesmo bicho, tá? Elas são répteis. E, inclusive, tem também lagarto que não tem pata. Eu consigo diferenciar um lagarto sem pata de uma serpente, porque o lagarto sem pata pisca. E as serpentes não piscam. As pálpebras delas são permanentemente fechadas e transparentes. Sim? O que mais que a gente consegue observar nesses animais? A língua deles é bífida, é divididinha em duas metades na extremidade, e elas têm um órgão no céu da boca, que chama órgão vomeronasal, que permite que elas captem os odores de uma forma muito precisa. Isso permite que o animal se oriente. Então, ela põe a língua para fora e balança para captar partículas, moléculas mesmo, de cheiro. E aí ela coloca dentro dos orifícios no céu da boca e aí ela sabe de que lado que tá a presa. E aí ela segue pro lado que tá o odor mais forte. Muito legal. O sistema sensorial desses animais é incrível. Tem, inclusive, muitos deles têm sensores para calor e tudo mais. Ó, aqui a gente está observando as serpentes que são mais propensas a causar acidentes ofídicos aqui no Brasil. Tudo bem? São elas: a jararaca, urutu, também é chamada de urutu cruzeiro. Dá para você ver as manchinhas dela, parecem cruzes. Parece que é uma mancha escura e uma cruz no meio, assim. A surucucu, que é a serpente muito grande, apesar dela ser peçonhenta, ela é bem grande. Geralmente as peçonhentas não são tão grandes. A cascavel também causa bastante acidente. E a coral verdadeira. Gente, tem muitas corais diferentes, tá? Tem várias espécies, são corais verdadeiras. Muito mais espécies ainda que são corais falsas. As falsas têm um veneno que é bem mais fraquinho ou não tem veneno. E as verdadeiras têm um veneno que é super tóxico. Essas serpentes, quando tem acidente ofídico com elas, é necessário o tratamento com soro antiofídico, tá?
porque a toxina é muito forte e vai ocasionar a morte da pessoa antes que ela consiga fazer anticorpos para conseguir combater essas toxinas aí. A mais comum de acontecer acidente no Brasil é a jararaca, porque ela tem um temperamento, ela tem um comportamento mais agressivo. Uma das formas principais da jararaca se defender é atacando, dando botes, tá? Elas não vão injetar num humano a mesma quantidade de veneno que elas injetariam numa presa, por exemplo, porque elas só querem assustar o humano. Mesmo assim, o veneno é super forte e pode causar sérios problemas, a pessoa pode morrer. Tudo bem? Não tentem identificar a serpente. Ah, o amarelo toca no preto e no vermelho, então ela é perigosa. Se o amarelo toca não sei onde, ela não é perigosa. Gente, não existe isso, tá? Até pessoas que são especializadas em identificar serpentes, as corais, não conseguem, às vezes, diferenciar uma falsa de uma verdadeira. Não tente identificar. Você viu uma serpente, você não sabe o que é, simplesmente se afaste que ela vai seguir o caminho dela. Tá bom? Não matem também. Porque quando você mata uma coral, por exemplo, o que a coral come? A coral é uma serpente ofiófaga, ela come jararaca, por exemplo. Geralmente filhotes de jararaca. E aí, se você está matando uma coral, você está aumentando a probabilidade de encontrar com uma jararaca no seu futuro. E é coral super raro de ter acidente. Em compensação, a jararaca é super comum. Aqui a gente tem os 4 tipos de dentição das serpentes, tudo bem? Existem serpentes que são peçonhentas e aí precisam de tem presas, geralmente, tem presas inoculadoras de veneno. Então, um dos dentes é maior do que os outros e serve para injetar esse veneno, que vem de glândulas salivares que são modificadas. Mas também tem muitas serpentes que são constritoras, ou seja, elas não são venenosas, não possuem toxinas, tudo bem? Então, quando a serpente tem essa da cabeça vermelha, ó, ela é uma serpente áglifa, que a gente fala. Não tem uma presa inoculadora, tudo bem? Geralmente, essas serpentes áglifas são as serpentes constritoras, não tem nenhum tipo de veneno. Apesar de que existem algumas espécies que a saliva é tóxica e elas não têm uma presa inoculadora, mas, enfim, são exceções. Geralmente, as constritoras que têm essa dentição áglifa. As serpentes que são dessa cabeça, tipo essa amarelinha aqui, ó, a gente chama de proteróglifas. Tem uma presa de tamanho médio, digamos assim, um dente que é maior do que os outros, mas ele é fixo na frente, tá sempre lá pronto para morder. Tudo bem? Então, proteróglifas. Existem serpentes como essa daqui, ó, que tem a cabeça azul aqui, que tem uma presa na parte de trás. A gente chama essa daqui de opistóglifa. Essas serpentes, obviamente, é muito mais difícil desse dente conseguir morder a gente, especialmente quando é um animal que tem a boca pequena, como, por exemplo, é o caso da coral. Tudo bem? E a maior parte das serpentes que são peçonhentas, que causam muito acidente, são as serpentes que têm esse tipo de dentição aqui, que é a dentição solenóglifa. A dentição solenóglifa é o seguinte, essa presa, ela é retrátil. Então, é uma presa super grandona e ela fica dobrada para trás. E aí, no momento que a serpente arma o bote, a presa vem para frente. Tudo bem? Isso permite que ela tenha um dente muito maior para inocular o veneno e que ele não fique o tempo todo sendo utilizado. Ela vai usar ele quando ela precisar mesmo injetar o veneno na presa dela, ou em alguns casos para se defender, como no caso das jararacas, que são esquentadinhas. Este animal, essa patinha que a gente tá vendo aí, é uma patinha de um gecko, que é uma lagartixa. Gente, as lagartixas, elas são incríveis. Esses dedinhos têm essas pregas por baixo, e essas pregas, o dedo da lagartixa, ele se dobra e se desdobra para trás. E aí, na hora que ela vai, então, correr, ela solta, né? Na hora que ela vai caminhar, se locomover, ela solta assim para cima, dobra, e aí ela desdobra e coloca de novo a pata. E aí, essas pregas, elas têm subpregas, digamos assim, que apresentam uma interação molecular com o substrato. Ou seja, ela está presa pelas moléculas na parede. Por isso que muitas vezes até ela pode até morrer e ela vai continuar grudada lá na parede. A não ser que ela ativamente queira se soltar da parede, ela não vai soltar. Tudo bem? Fica super bem presa e ela praticamente não tem que fazer força para isso. Isso é uma coisa incrível, esse mecanismo é uma coisa que, meu Deus, sempre fico pasma.
Os geckos também são escamados, né? São lagartos, certo? E alguns deles também têm a pálpebra fixa. Não sei se vocês já viram isso, mas tem muitas lagartixas que para limpar o olho, elas lambem o olho assim, ó. É muito legal de ver. Quelônios! Gente, olha esse bicho, que coisa incrível, né? Eu adoro os quelônios, eles são muito legais. A carapaça dos quelônios, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela é feita de osso e ela é revestida por pele. Então, elas conseguem sentir quando a gente toca no plastrão ou quando a gente toca no dorso delas, na carapaça. Elas conseguem sentir. Então, se você fizer carinho na tartaruga, ela vai sentir que você está fazendo, apesar de não ser a mesma sensibilidade das outras partes do corpo, ela consegue perceber, sim, que está sendo tocada. Mas é super resistente, né? O propósito dessa carapaça, ela foi selecionada positivamente porque ela confere uma resistência maior ao corpo do animal. São poucos os bichos que conseguem se alimentar de quelônios, porque elas são muito resistentes. Como se forma essa carapaça? Ela é uma fusão, na parte posterior, é uma fusão entre as costelas do animal, e na parte inferior, no plastrão, é uma expansão do externo, que é esse osso que a gente tem aqui na frente que une as nossas costelas. Então, ela é a caixa torácica do animal se expande para englobar todo o corpo dele e proteger os órgãos internos e tal. E elas conseguem, inclusive, principalmente quando são quelônios terrestres ou semiaquáticos de água doce, conseguem puxar as patas e a cabeça para dentro e se proteger dos predadores. É muito legal também, né? É um animal bem primitivo, um super sucesso evolutivo. Apesar de ser muito primitivo, ele persiste até hoje porque é um formato que super funcionou. Então, essas que estão aí na imagem são tartarugas marinhas, as duas. Tanto essa daqui, que está saindo para botar ovo, quanto essa daqui que está nadando. Tem até, você consegue ver umas algas crescendo aí sobre a carapaça dela. Muito legal. Aqui tem vários tipos de quelônios, tudo bem? Então, tartaruga marinha aqui do tipo oliva. Ali em cima, ó, tem uma tartaruga de água doce. Tudo bem? Aqui bem em cima de mim tem um jabutizão bem grandão. E aí aqui do lado tem vários cágados e outras tartarugas. Tudo bem? A diferença básica entre um cágado e uma tartaruga de água doce, tem cágados de água doce, tartarugas de água doce, são semi-aquáticos, né? Geralmente os de água doce são semi-aquáticos, não ficam o tempo todo dentro da água. E o cágado, ele não consegue. Vamos imaginar que aqui seja a carapaça do animal. Então, aqui tem o buraco e aqui a cabeça. A cabeça dela fica para fora e ela consegue dobrar para dentro. Se ela é uma tartaruga, o pescoço dela faz esse movimento de Z. Se ela é um cágado, ele dobra para o lado somente, assim. Ela não tem esse lance de ser retrátil de verdade o pescoço, se ela for um cágado. Tudo bem? Muitos tipos diferentes de quelônio, tem muitas espécies de quelônio ainda que persistem hoje em dia. E são animais que a gente consegue notar pelo próprio corpo do animal, você consegue ver. A tartaruga marinha tem as patas totalmente modificadas para nadadeiras. As que são semiaquáticas têm as unhas ainda persistindo, mas têm membranas entre os dedos que permitem que elas nadem super bem. Os jabutis, que são terrestres, têm esse formato mais abaulado, assim, então não é tão hidrodinâmico o animal. E a pata deles é bem colunar, assim. Lembra até uma patinha de elefante, se você olhar mais de perto. Então a gente consegue perceber o hábito do animal observando as características físicas dele, né? Tudo bem? Gente, aqui tem uma árvore, um cladograma dos répteis, só para vocês terem uma ideia, que é um negócio super complexo, tá? Porque a gente divide na escola anfíbios, répteis, aves, mamíferos, né? Mas, meu, é muito próximo. Ave e crocodilo é muito próximo. Dinossauro e ave é quase a mesma coisa. E a gente vai observar a próxima árvore. Eu vou mostrar para vocês que os mamíferos também saem do mesmo ramo. Então, é todo mundo derivado desse mesmo ramo, que é o ramo dos répteis, tudo bem? Então, olha lá. Comentei com vocês a respeito das. Oh my God, que é isso aqui? Então, olha lá. Comentei com vocês a respeito das tuataras. Todas essas espécies aqui são espécies que existem hoje em dia. E aí, nessa árvore aqui, estão classificando a ave como réptil, que é uma coisa perfeitamente plausível, tudo bem? Possível. Então, as tuataras aqui,
E aí os lagartos e serpentes, que são os esquamata que a gente conhece, que eu falei aqui, escamosos, ou escamados, ou lacertilha, esse grupo aqui, escamosos, tudo bem? Que são as serpentes e lagartos que a gente tem hoje em dia. A tuatara também continua existindo, mas ela tem características mais primitivas, não é do mesmo grupo. Aí tem o grupo dos quelônios, são as tartarugas todas, todos os animais de carapaça são do mesmo ramo evolutivo, como era de se esperar, não é mesmo? E aí tem o grupo Archosaura, que vai originar dinossauros para um lado, que é o mesmo ramo de ave, mesmo ramo, e crocodilianos para o outro lado. Tudo bem? Então são animais muito próximos entre si. Certo? Olha, aqui eu estou bem em cima da árvore. Mesmo assim, vocês não vão conseguir ler com muita facilidade aí. O objetivo aqui é só mostrar para vocês mesmo as relações evolutivas entre todos os cordados. Tem até protocordado nessa árvore aqui, ó. Então tem, ó, urocordados, são os craniados, assídia, anfioxo, feiticeira, lampreia, que são os agnatos. Lampreia e feiticeira são os peixes agnatos. Aí vem condricte, que é peixe cartilaginoso. Aí vem osteicte, você vê que é uma sequência mesmo de surgimento. Aí vem osteicte. Aí tem os peixes pulmonados, que tem a nadadeiras com lobos, que já é mais parecido com uma pata do que era a nadadeira dos peixes ósseos comuns, surgiram depois. Aí temos anfíbios vários, já são a partir dos tetrápodes aqui em cima, ó. Aí tem tartaruga, testudinide, aí tem lepidossauro, que são os lagartos e serpentes, aí tem crocodiliano, ave, ó, tudo no mesmo ramo aqui, ó. Lagarto, crocodilo, ave, tudo bem? E aí o último grupo que surge é mamífero. Mas daqui para frente, ó, ovo com membrana extraembrionária, que são os ovos que têm os anexos embrionários que eu comentei com vocês no comecinho da aula, todo mundo pode ser classificado como réptil também. Tudo bem? Por causa da proximidade que tem entre os animais. Mas a gente continua separando por causa de uma distinção morfológica e também por causa do fato de que as aves e os mamíferos são fisiologicamente diferentes dos répteis por eles serem animais com a temperatura constante. Tudo bem? Aqui, gente, eu vou fazer um pequeno parênteses para a gente conversar um pouquinho, bem rapidinho, sobre os dinossauros. Gente, olha só. A gente tá acostumado. Tô passando um helicóptero aqui. Vou esperar o helicóptero passar. Ainda bem que eu tô dentro de casa, pra eles não me acharem. Ok. Agora, gente, a gente vai fazer um pequeno parênteses aqui só para conversar rapidinho sobre os dinossauros, tá? Porque é muito legal, né? É muito difícil cair, mas é muito legal. E eu acho importante para vocês entenderem a conexão entre os répteis e as aves, tá? Porque, gente, olha só. A gente está acostumado a ver este dinossauro aqui, né? Nos filmes e tal, Jurassic Park, esse é o T-Rex que tem lá. Mas fósseis vários e vários, em vários lugares diferentes, foram encontrados de T-Rex, assim, ó, emplumados, tá? Ou seja, os dinossauros, sendo organismos com várias evidências de serem organismos com a temperatura estável, eles tinham uma camada externa de estruturas que servem para isolar termicamente, certo? Que são as penas, no caso. Então, muitas evidências de vários dinossauros, não só do T-Rex, vários dinossauros terópodes, que são esses dinossauros que têm pés com 3 dedos e andam sobre 2 patas, usam a cauda para equilibrar a postura e tal, com animais emplumados, tá? Então, vários elos de ligação aí entre as aves e os répteis, tudo bem? Então, eram animais que botavam ovo, cuidavam dos ovos, tinham cuidado parental, tinham as patas colunares saindo para baixo do corpo, não saem lateralmente como as patas dos répteis saem. Então, são mais semelhantes às patas das aves dos mamíferos mesmo, que saem para baixo. E a temperatura estável no corpo, coração com 4 cavidades. Então, muitas semelhanças fisiológicas de funcionamento do corpo com as aves e os mamíferos e não tantas semelhanças assim
quanto a gente gostaria de pensar com os répteis. Tudo bem? Olha só, aqui a gente tem obviamente, os humanos e os dinossauros não conviveram, tá, gente? A gente tem aqui uma imagem que serve só para mostrar em escala qual seria o tamanho de cada um dos raptores mais famosos. Tem vários raptores, muitas espécies, além dessas 6 espécies são ilustradas aqui, mas tem muitos deles, todos esses daí foram encontrados com plumas. Essas cores são especulações, né, gente? Obviamente. Mas é bem provável que fossem penas coloridas. Alguns pigmentos persistem no processo de fossilização, mas pena já é uma coisa difícil de fossilizar, porque é uma estrutura muito mais frágil e mais fácil de decompor, tá? Mas foram encontrados muitos animais com fósseis de fossilização em silt, que é uma areia super fininha, e aí não rola tanta decomposição, e aí fossilizaram com penas. E a gente consegue ver, inclusive, a estrutura da pena. Tudo bem? Então, ó, um Microraptor guia, esse que está no braço aí do humano, que está ilustrado. Depois tem um Dromaeosaurus albertensis. Tudo bem? Esses são pequenininhos. Aí esse 3 é um Austroraptor cabazai. Então, ele ocorria na Austrália, como dá para vocês imaginarem. Esse 4, que é um baixinho aí que tá logo atrás do 3, esse daqui, ó. É o Velociraptor mongoliensis. O nome Velociraptor vem desse bicho aqui. Eles acharam que ele era super rápido, eles realmente eram rápidos, né? E vocês podem ver que todos eles têm aquelas unhas que eles mostram no Jurassic Park aí, tá? Aí esse 5 aqui, grandão, é um Utahraptor que foi encontrado no deserto de Utah, obviamente. E o 6 aqui é o Deinonychus. O Deinonychus é super fácil de encontrar em vários lugares diferentes. Era um raptor muito sucesso evolutivo, muito sucesso reprodutivo, e ele caçava em bandos. Então, isso denota também uma complexidade de comportamento muito legal aí. Certo? Então, é isso que a gente tinha para conversar a respeito dos répteis. E a gente conversa mais a respeito das aves na semana que vem. Tchau, tchau.